Estamos começando o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Qual era a situação? A situação era a seguinte: o apóstolo João estava exilado na ilha chamada Patmos, no final do primeiro século depois de Cristo. Para quem não sabe, o apóstolo João era considerado o discípulo amado, aquele discípulo mais chegado a Jesus Cristo. Quando você olha, por exemplo, na ocasião da ceia, antes de Jesus ser levado pelos soldados, ele fez uma ceia com seus discípulos, e ali na ceia, João, ele chegou a se reclinar sobre o peito de Jesus. Ele era provavelmente o mais novo dos apóstolos, e parece que Jesus tinha um apego maior a João em relação aos demais apóstolos. Quando você lê os evangelhos, Jesus, ele normalmente andava mais com três pessoas, que eram Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Pedro é conhecido de todos, o apóstolo Pedro. Então esse trio, Pedro e os irmãos Tiago e João, estavam sempre com Jesus, sempre. Aquele episódio famoso do Monte da Transfiguração, onde Jesus sobe a um monte e se encontra ali com Moisés e Elias, esse episódio, Jesus escolheu 3 de seus discípulos para o acompanharem nessa ocasião, e foram justamente esses 3, Pedro e os irmãos Tiago e João. E desses 3, ao que tudo indica, João era mais chegado a Jesus. Não é à toa que, durante a ceia, Pedro, o apóstolo Pedro, fez um sinal para esse João, pedindo que ele perguntasse a Jesus sobre quem seria o traidor. Ou seja, Pedro aparentemente se aproveitou de uma intimidade maior que João tinha com o Senhor Jesus Cristo e pediu para que ele fizesse essa pergunta ao Cristo. Bom, esse João, ele também foi, segundo a tradição da igreja, o único apóstolo que morreu de morte natural. Ele morreu de velhice, com quase 100 anos de idade. Então, no final do primeiro século, quando João estava ali com os seus 90 e tantos anos, ele foi preso e mandado para o exílio. Ele era, segundo também a tradição da igreja, responsável pelo pastoreio de algumas igrejas na região da Ásia Menor, na região da província da Ásia. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês onde é que ficava essa região, onde é que ficavam as igrejas que ele pastoreava. E segundo a tradição da igreja, quando ele era o pastor dessas igrejas na província da Ásia, houve um momento durante o governo do imperador Domiciano, já no final do século I, que João foi preso por testemunhar do evangelho, por pregar do evangelho, por pregar sobre Jesus Cristo, e foi mandado para uma ilha que ficava ali próximo da província da Ásia, onde havia essas igrejas que João pastoreava. Essa ilha era chamada de Patmos. Ela, na verdade, existe até hoje e mantém o mesmo nome, a Ilha de Patmos. E essa ilha era uma ilha que era usada como um exílio penal. Todos os inimigos políticos do império eram mandados para lá, e João foi mandado também. E lá na ilha de Patmos, ele recebeu visões mediadas por um anjo, bem como orientações deste anjo. Por que, professor, que ele recebeu essas visões mediadas por um anjo, orientações desse anjo? Por quê? Porque isso foi uma determinação do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou um anjo até João para lhe dar algumas visões, lhe mostrar algumas visões e explicar também essas visões para ele, para o apóstolo João. E por que Jesus fez isso? Fez isso seguindo uma determinação de Deus Pai. É o que nós vamos ver aqui no começo do livro de Apocalipse. Outra coisa importante, antes de nós começarmos a estudar Apocalipse: quais os objetivos desse escrito? Quais os objetivos? Os objetivos eram 2. Primeiro, consolar os cristãos. Consolar. Por que consolar? Porque muitos estavam entristecidos devido às perseguições que eles sofriam da parte do império. Os crentes da igreja primitiva, principalmente no final do século I,
ali naquela região onde João pastoreava algumas igrejas, eles eram constantemente perseguidos por causa do evangelho. Não à toa, João foi preso e mandado para a ilha de Patmos. Então, o Apocalipse tem o objetivo de consolar esses cristãos pelas perdas que eles sofriam, pelas perseguições que eles sofriam, pelas prisões, por tudo de ruim que eles passavam. O Apocalipse veio para consolá-los com respeito a isso. E também para fortalecê-los na fé nesses períodos de perseguição. Porque uma das coisas que acontece quando o cristão é perseguido, quando ele passa por problema e dificuldade, é o enfraquecimento da sua fé. Ele deixa de confiar em Deus como deveria. Então o Apocalipse ele também tinha esse objetivo, fortalecer a confiança dos crentes, fortalecer a fé deles. E como é que ia ser feito isso? Através da revelação de verdades com respeito ao presente, o que está acontecendo agora, e com respeito ao futuro. Então aquelas visões que o anjo iria mostrar para João e queria explicar para João, essas visões são revelações de verdades do presente e do futuro. Tem muita coisa que está acontecendo no presente que o crente não sabe e vai saber com a leitura do Apocalipse. Tem muita coisa também que vai acontecer no futuro que o crente não sabe, mas vai saber com a leitura do Apocalipse. Então, vamos começar aqui no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nesse capítulo 1, versículos de 1 a 3, segundo a Almeida Revista Atualizada, esse trecho ele trata sobre o título do livro, o autor e o assunto do livro. Vamos ver. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele quem? Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então vamos com calma aqui. Primeiro, revelação. No original grego, a palavra é apocalipsis. Apocalipsis é uma palavra proparoxítona. Apocalipsis é assim que se pronuncia no grego. O que quer dizer essa palavra? Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Muita gente pensa que Apocalipse é só mistério, só fala de mistério. Pelo contrário, Apocalipse ele vem revelar muita coisa necessária à igreja. Por isso que o nome do livro é Revelação. Por isso que o nome do livro é Apocalipse. Vem do grego e quer dizer revelação. No primeiro versículo diz assim, revelação de Jesus Cristo. Essa preposição de, ela pode ser uma de duas coisas. Ou ela é um de origem, ou seja, de Jesus Cristo, porque veio dele, vem dele. Não fala aqui no começo que revelação de Jesus Cristo é uma revelação ou que vem dele, ou então Jesus Cristo seria o objeto dessa revelação. É como se fosse um de a respeito dele. Tem essas duas possibilidades. Então, quando fala revelação de Jesus Cristo, ou quer dizer simplesmente que a revelação veio dele, a origem é dele, a origem do livro, da revelação, ou então é a respeito dele. Quando você fala revelação de Jesus Cristo, você poderia estar querendo dizer é uma revelação a respeito de Jesus Cristo. Pelo contexto aqui no primeiro versículo, parece claro que é uma revelação que tem origem nele. Deus Pai deu a Jesus Cristo e Jesus Cristo deu para João. Então, parece que o sentido da preposição aqui é mais o sentido de origem, veio de Jesus Cristo. Mas não podemos descartar também que essa revelação é sobre Jesus Cristo, porque quando nós estivermos estudando Apocalipse, nós vamos verificar que quase todo o conteúdo do livro tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo está em toda parte nesse livro. Então, esse de, essa preposição de, ela suporta as duas coisas. Continuando, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Que Deus? Deus Pai, óbvio. Deus Pai dá aqui mais uma missão ao Messias antes do fechamento do cânon bíblico. Professor, o que é cânon bíblico? Cânon bíblico é o conjunto de livros inspirados por Deus. Para nós, cristãos protestantes, o cânon bíblico é formado daqueles livros que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antes do fechamento do cânon bíblico, porque o cânon bíblico ele se fecha com qual livro? Se fecha com Apocalipse. Antes do fechamento do cânon, Deus dá aqui mais uma missão para o seu Messias. Mais uma missão. Vamos ver aqui como é que Deus Pai
normalmente, ele, na revelação que nós temos, ele continuamente dá missões para o Messias. Por exemplo, João 7, versículo 16. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então Jesus, como Messias, ele não ensinava algo que vinha dele, ele ensinava algo que vinha do Pai dele, de Deus Pai. Deus Pai deu o ensino para ele, falou, é assim assado, agora vai lá e ensina isso. Então, o ensino de Jesus, ele recebeu do Pai para ensinar para nós, os cristãos. João 12, 49. Jesus de novo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Novamente, é o Pai que entregou para Jesus o que ele ensinou durante o seu ministério neste mundo. Foi o Pai que transmitiu uma mensagem para Jesus e que Jesus ensinou para a sua igreja. João 17, versículos 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Aqui é Jesus falando, orando ao Pai, ele fala isso. E ele continua, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A primeira questão aqui é a seguinte: se Jesus é Deus, por que ele recebeu alguma coisa do Pai, se ele, sendo Deus, tem conhecimento de todas as coisas? É porque aqui estamos falando não do Jesus Deus, mas sim do Jesus humano, o Messias de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Então, quando nós estivermos falando sobre Jesus Deus, é uma coisa. Quando nós estivermos falando sobre Jesus homem, é outra coisa. Jesus, como homem, ele era um servo de Deus Pai, um servo de Deus Pai. Na verdade, no que diz respeito à nossa salvação, as pessoas da Trindade, especificamente a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito, elas desempenham papéis de subordinação. Elas se subordinam ao Pai no que se refere à nossa salvação. Então, é totalmente normal, natural, que a gente encontre textos na Bíblia falando do Filho servindo ao Pai, porque nesse caso a Bíblia está se referindo especificamente sobre Jesus homem, o Messias, o servo de Deus, que veio a este mundo voluntariamente morrer pelos eleitos de Deus, morrer por nós na cruz do Calvário e assim nos garantir a salvação. Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse nada mais é do que mais uma mensagem que Deus Pai entregou ao Messias para o Messias transmitir à sua igreja. E como é que o Messias vai transmitir isso à sua igreja? Através do apóstolo João, que era o apóstolo amado e também o único apóstolo ainda vivo nessa época aí em que surgiu a revelação, o Apocalipse. Então eu falei aqui sobre os papéis de subordinação e uma pergunta natural seria: quando a missão do Messias estará completa? Nós já dissemos aqui que Jesus, como Messias, como homem, ele era um servo de Deus, sempre à disposição para servir ao Pai na sua missão de Messias. Quando é que essa missão de Messias estará completa? Essa missão de Messias estará completa na consumação de todas as coisas, na volta de Jesus. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Veja que interessante. Jesus, depois que ressuscitou, lá no final de Mateus, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o que acontece? O Pai, Deus Pai, entregou ao Messias toda a autoridade, o direito de governar sobre tudo e sobre todos, sobre toda a potestade, ou seja, incluindo aí as forças espirituais do mal. Jesus, ele reina sobre tudo e todos, e essa autoridade para reinar foi dada a ele por Deus Pai. Versículo 25. Porque convém que ele quem? Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus está reinando hoje?
está reinando hoje. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. As pessoas ainda morrem. Os crentes ainda morrem. Quando é que a morte vai ser destruída? Só na ressurreição geral de todas as pessoas. Haverá um dia em que todos vão ressuscitar, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, vão ressuscitar e se apresentarão diante de Cristo no juízo final. Quando todos ressuscitarem, todos aqueles que tiverem morrido ressuscitarem, a morte nesse momento vai ser destruída, vamos dizer assim. Ela vai deixar de existir. A partir dessa ressurreição geral, não haverá mais morte de ninguém. Então, só com essa destruição da morte é que nós teremos a derrota do último inimigo de Jesus Cristo. E quando é que vai acontecer isso, professor? Vai acontecer quando ele voltar. Quando Jesus voltar, aí vai haver essa ressurreição geral. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O que significa isso? Significa que todas as coisas estão sujeitas a Jesus, menos, é claro, aquele que deu autoridade a Jesus como Messias. Quem? Deus Pai. Deus Pai não está sujeito a Jesus. Todas as coisas e todos estão sujeitos a Jesus. Até mesmo o Espírito Santo, no que se refere à nossa salvação, é bom repetir isso, ele também se sujeita a Jesus. Não é à toa que Jesus falou que quando eu for, eu vou mandar o Consolador. Então, o próprio Espírito Santo, ele se subordinou a Jesus, ele exerceu um papel de subordinação, de vir nos consolar e substituir o Cristo entre nós, ensinando também a palavra, iluminando-nos para entender a palavra, ajudando os apóstolos a escrever a Bíblia, trazendo à memória deles aquilo que eles poderiam ter esquecido do que Jesus falou para eles. Então, o Espírito Santo, ele também exerceu um papel de subordinação em relação a Jesus. Jesus mandou ele e ele obedeceu. Não porque ele é inferior a Jesus, mas no que diz respeito à nossa salvação, há papéis de subordinação. Mas o Pai, nesse caso, o Pai, ele é sempre aquele que determina, ele é aquele que manda, e as outras duas pessoas são aquelas que obedecem. E Jesus, como Messias, ele é o servo perfeito. Sempre obedeceu e sempre obedece ao Pai perfeitamente. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a quem? Ao Messias. Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Resumindo, Jesus, como Messias, ele tem uma missão de governar, de reinar, até derrotar todos os seus inimigos. Isso vai acontecer quando ele voltar. E quando ele cumprir essa missão de derrotar todos, ele vai entregar o reino ao Pai. Olha só, ele como Messias vai entregar o reino ao Pai. E aí, Deus, mas não só o Pai agora, o Deus triuno, composto de Pai, Filho e Espírito Santo, vai ser tudo em todos. Vai ser tudo em todos. Então, quando é que a missão do Messias estará completa? Quando ele derrotar todos os inimigos e assim entregar o reino ao Pai. E o Pai, juntamente com as outras duas pessoas da Trindade, vai ser tudo em todos. Vai ser glorificado por todos, obedecido por todos e vai reinar sobre todos.